Foi. Olá! Estamos lançando mais uma edição do Índice de Preços, IPC e IEP, calculado pela Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. Meu nome é Alessandro Donadi Bebá, sou professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da URGS, e comigo está o economista Everson Vieira, responsável pelas estimativas do IPC. A gente vai aqui com vocês apresentar os principais resultados do Índice de Preços referente ao mês de abril. Então, tudo bem, Everson? Tudo bem contigo? Tudo bem, professor Alessandro? Tudo tranquilo? Tudo. Então, vamos para mais uma conversa sobre o nosso indicador econômico, né? Então, vamos apresentar o nosso... Podemos prosseguir? Vamos lá. Deixa eu só compartilhar a tela e a gente já começa. Então, tá aí. Vamos lá. Boa tarde, então. Boa tarde a todos que nos assistem aí. Então, viemos mais uma vez apresentar nosso indicador econômico de inflação, né? O Índice de Preço Consumidor. Trazendo a novidade aí de abril, né? As repercussões dos produtos sobre o efeito da inflação, de alguns, né? Então, em abril, observou-se uma desaceleração da inflação em relação a março, né? Qual foi a causa dessa desaceleração? A inflação continua e existiu, 0,85, mas por que desacelerou? Em março, ela havia apontado 1,73% de aumento, né? A desaceleração aconteceu pelo fato do grupo que compõe aí o índice chamado combustível não ter apresentado nenhuma variação significativa, praticamente zero. Então, esse foi o efeito, né, que causou na inflação, uma desaceleração na inflação, porque até então, no ano de 2021, tanto o grupo combustível quanto o grupo de alimentação estavam ocupando o protagonismo dos resultados da inflação, né? Então, isso, agora, nesse mês de abril, ficou por conta somente da alimentação, tá? Então, olhando uma tabela aí mais completa em relação aos resultados do nosso índice, né? A gente começa a olhar com mais cuidados os grupos. Em abril, a gente percebe que o grupo alimentação, né, apresentou uma taxa de variação muito superior aos demais grupos, né, de 1,89, né? Embora tenha recuado um pouquinho em relação a março, mas ainda continua alta essa variação de abril, né? E oportunamente se fala que em 12 meses esse grupo já acumula aí uma taxa acumulada de 12,91% nos 12 meses. É considerado elevadíssima essa taxa para 12 meses, né? Não tão diferente, né? Apesar do grupo não alimentares não ter alcançado uma taxa tão alta quanto a alimentação em abril, de apenas 0,55, né? Ela ainda no acumulado de 12 meses chega próximo ao da alimentação, 11,25. É bom a gente ressaltar aqui que depois aí de 4 meses consecutivos de alta, né, esse grupo não alimentares, depois de 4 meses consecutivos de altas, né, positivas, aí, taxas ascendentes, ela recuou em abril, 0,55. Então, desde janeiro, estamos observando taxas crescentes aí no grupo não alimentares, né? Então, esse efeito aí vamos ver a seguir, é o causado principalmente aí pelo grupo dos combustíveis, né? Depois a gente vai ver com mais detalhe quais são os itens que o compõem, tá? Em relação aos dois últimos grupos aí, né, o serviço público, em abril, apresentou uma deflação, né? Na verdade, já são duas em 2021, né? São duas deflações, né? E essas deflações e aumentos nos últimos meses está sendo associado à variação do valor da energia elétrica. Então, a energia elétrica tem aumentado o valor desse grupo tanto quanto reduzido, né? Então, não chega a 3% acumulado em 12 meses. É bem baixo, né, para 12 meses.
Então, outros serviços é mais baixo ainda, é o menor valor para os grupos do IPC, né? É 0,30, né? Então, ele deu uma recuada também em relação ao mês de março, outros serviços, e temos aí 1,16% em 12 meses, né? A gente pode olhar pelos números aí, que a inflação nos últimos 12 meses tem sido causada pelos dois primeiros grupos, né? Que tem taxas expressivas, né? Então, sabemos que a inflação aí está dependendo basicamente desses dois grupos e espera-se que o comportamento desses dois grupos para os próximos meses, em 2021, recuem em relação aos seus níveis de preço, né? Porque teremos uma inflação muito alta se isso não acontecer, né? Bom, seguindo a análise, vamos olhar um pouquinho mais para dentro do grupo alimentação, né? No grupo alimentação, a gente pode ver a parte que lhe cabe no domicílio, né? Dentro do domicílio, ela tem aumentado aí desde janeiro. Também tem tido um comportamento crescente aí nos últimos meses. Em abril, que deu aquela recuada, como eu tinha mencionado antes, mas muito pouco, né? Então, esse recuo não tão considerável, ele vem da participação do grupo in natura, né? Que foi o grupo que apresentou praticamente uma taxa estável em abril em relação ao que vinha apresentando anteriormente, né? Então, esse resultado do grupo in natura ajudou a segurar um pouquinho as altas no domicílio. Mas, por outro lado, temos os produtos semi-elaborados que continuam essa saga de aumento, né? Então, estamos vendo desde janeiro essa taxa crescente positiva que se vem revelando cada vez mais forte, né? Cada vez mais forte. Então, por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo basicamente aí em função dos reajustes das carnes, né? Os cortes bovinos, principalmente. Esses cortes têm subido muito desde o início do ano, desde dezembro, na verdade, têm subido bastante, né? Então, isso faz com que o preço, os índices do domicílio também aumentem, né? Porque ele é um grupo forte. E até poderia fazer uma menção aqui que os cortes de carne estão se tornando escassas nas mesas dos gaúchos, né? Porque o pessoal está abrindo mão do consumo de um produto predileto, né? Em função da grandeza monetária que ele está assumindo. Então, o grupo industrializados, né, ele também teve um aumento elevado em abril, pouca redução em relação a março, né, mas de qualquer forma que ele contém produtos importantes aí que a gente pode ver, que são produtos arroz e outras coisas mais aí que a gente vai dar uma olhada agora, que acabaram influenciando o resultado do domicílio, né? Então, são produtos consumidos dentro da casa das famílias e que estão tendo altas constantes, né, e positivas ao longo dos últimos meses, né? Então, isso é um fato que preocupa as faixas de rendas, que têm menor poder aquisitivo. Bom, em relação à alimentação ainda, temos a questão dos preços fora do domicílio, os restaurantes, os bares, as lancherias, né? Então, nós sabemos aí, né, pelas notícias que o mês de abril foi um mês em que o número de óbitos aí registrado no país bateu recorde, né? Eu até anotei o número aqui, mais de 82 mil mortes no mês, né? E isso afetou muito as atividades desse setor de serviços aí, e ele apresentou uma deflação de 0,11, até porque ficou fechado por muitas semanas essas atividades aí, né, em relação das restrições de distanciamento. Seguindo, vamos chamar a atenção dos produtos aí. Tem o arroz, né, o destaque para o índice, né, foi o produto que assumiu a liderança no ranking dos 10 mais impactantes no índice da inflação, né? Quero lembrar que
o arroz subiu 8% esse mês aí, e já está registrado, né, 16%, mais de 16% de aumento no ano, né, um produto importante, né, básico, e que vem exercendo aí uma pressão forte no índice de consumidor. Tá? Na segunda colocação está aí a carne bovina, né, em especial o colchão de dentro, tá, que já subiu quase na casa dos 10%, né, e já alcança uma magnitude de majoração de 22% no mês. Tá? Então, e só para mencionar, nós temos aí nesse ranking ainda a costela, a carne moída de segunda, a carne moída de primeira e o alcatra. Né? Então, temos 50% desses produtos, dos 10 mais, que são cortes de carne bovina. Né? Então, aí a gente pode ter uma ideia, uma dimensão que está ocupando, né, esses produtos em termos de impactos no resultado da inflação de abril. E bem como aconteceu isso em março, em fevereiro, e assim por diante. Bom, a energia elétrica aí foi que amenizou a situação, porque teve uma redução aí na ordem de 2,41%, né? E logo em seguida aí teve a gasolina. Né? A gasolina, depois de ter vários meses de aumento, né? Esse mês aí deu uma recuada. No entanto, já tenha registrado 24,28% de aumento no ano. Né? No ano. Então, mesmo que tenha recuado um pouco em abril, ainda estamos acumulando altas significativas da gasolina durante esse ano de 2021. Né? Eu só quero mencionar aqui que, só para a gente mencionar aqui em relação ainda à gasolina, o grupo combustível, né, o grupo combustível como um todo, ele vem impactando fortemente no índice desde fevereiro. Então, os combustíveis tiveram um aumento aí na ordem de 3% em janeiro, quase 6% em fevereiro e 9% em março. Tá? Março. Então, assim, nesse mês de abril é que houve uma estabilidade. Né? Então, essa é a situação. Bom, em relação ainda, eu queria só colocar mencionar mais uma questão aqui, que é em relação ao combustível. O combustível ele está na ordem de 20% de aumento no ano, só para deixar registrado, que apesar de ser redução da gasolina, ainda tem um aumento significativo, de quase na casa de 20%. Em relação ao cesto, tá? O nosso outro indicador, que não é com taxa de variação, mas é um indicador que retrata os valores monetários de aquisição de produtos essenciais na sobrevivência do consumidor. Né? Então, em que a gente tem em abril? Rompeu a barreira dos R$1.000. Então, esse é o fato importante aqui, passou de R$1.000 o custo desses 51 produtos que avaliamos no mercado. Né? Então, sendo assim, né, passou de R$1.000, então temos uma variação de 1,93, quase 2%, tá? 2% em abril. Eu só quero mencionar aí que o cesto está acumulando aí uma alta de mais de 15% em 12 meses, é uma taxa extremamente elevada, né? E quero dizer que em março, esse indicador já havia subido 1,97. Então, praticamente se manteve no mesmo patamar em abril, e em fevereiro ele tinha acusado 2,33% de aumento. Né? Então, são taxas muito elevadas para cesto, né? E constatamos que aproximadamente quase 80% dos produtos que compõem o cesto, quase 30% dos produtos que compõem o cesto, tiveram majoração em abril. Alguma magnitude positiva foi verificada de aumento nesse mês. Tá? Entre os produtos que destacam aí o cesto, né, temos a carne. A carne bovina aí é a primeira do ranking, a primeira que impacta sobre
sobre o cesto em abril, né? Na sequência temos o arroz foi o primeiro para o índice de preço consumidor, gás de cozinha, carne de frango e feijão preto. Então, são produtos que tiveram impacto mais forte no cesto em abril, né? Eu só quero fazer uma observação que a carne bovina composta aí por 11 cortes, ela sozinha correspondeu a 35% do valor de aumento de abril. Então, somente a carne bovina teve esse impacto sozinha, né? Então, em relação a esses indicadores, seriam essas colocações aí, né? Importante que se diga que os preços estão em níveis bem elevados, consideráveis, e o consumidor tem que repensar na hora de fazer suas compras, considerando os produtos que estão se elevando de preço, né? Talvez se abster de comprar nesse momento, né? E fazer a substituição desses produtos, né? Porque isso pode vir a influenciar uma futura queda de inflação, né? O que a gente espera para os próximos meses, né? Obrigadão, Everson. Acho que é isso. Acho que cabe a gente manifestar nossa preocupação com essa subida dos alimentos que está expressa no cesto, né? Eu acho que é o resultado mais significativo que a gente tem esse mês a alimentação, principalmente para dentro desse conjunto de bens mais relevantes para os setores com renda menor na sociedade, já continuam no processo de elevação, se preocupam bastante. Me parece que eu acho que a gente identificou os efeitos das medidas de distanciamento social de abril, né? Elas foram pronunciadas no setor de serviços, né? A gente espera que isso não supere essa pandemia de uma vez por todas, mas temos que estar atento a isso. Esse setor ele foi impactado pela pandemia e me parece a gente tem alguns indicativos que também uma maior estabilidade com redução do taxa de câmbio talvez esteja ajudando em alguns preços, né? Tem que acompanhar isso nos próximos meses, mas cabe mencionar que o câmbio é um fator que impacta bastante os preços, né? E ele parece estar relativamente estabilizado e talvez isso esteja um pouco vinculado a uma relativa estabilidade que a gente está observando. É evidente que a gente tem que ter mais dados e olhar mais à frente, mas me parece que isso é um elemento que merece a nossa atenção. Ainda assim, é nítido assim, a nossa preocupação com o aumento dos preços dos alimentos, principalmente se a gente pensa, a gente junta esse aumento de preços dos alimentos com a questão do desemprego e da queda de renda no contexto da pandemia, né? Então, acho que nossas preocupações elas permanecem, vão continuar acompanhando isso aí, divulgando essas informações. Acho que gostaria só de, por último, aqui apresentar a nossa ficha técnica com todas as pessoas envolvidas nesse trabalho. A economista Thaís Santana, a estatística Aneli Torres, assistente Luci Coutinho, os colaboradores o Marcelo Nolde e Norberto Souza, nossos bolsistas, Juliana, Paula, Vanessa e William, que colaboram conosco. Eu acho que as informações são essas. Aqui está o nosso site, para aqueles de vocês que desejem baixar o nosso relatório, a gente tem um relatório mensal, é possível assinar o relatório também, é só vocês entrar no site e fazer essa solicitação. A documentação está lá e lá uma análise completa com todos os indicadores, inclusive de todos os bens que a gente pesquisa. Então, um material muito rico que o IEP produz para a comunidade da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, para a comunidade da URGS e para a comunidade do Rio Grande do Sul. Então, a gente fica à disposição. Everson, brigadão. Obrigado, à disposição. Retornamos no próximo mês, então. A gente agradece muito a atenção de todos e até a próxima. Até a próxima.